a mais uma palavra sobre o nosso grande Deus. No estudo anterior, nós falamos sobre a origem de Jesus, quando é dito lá no livro de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, como a gente sabe, se refere a Jesus Cristo. A sua preexistência comprova não apenas que ele estava com Deus desde o princípio, mas muito além disso, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, destacando esse papel ativo de Jesus na criação. Assim, essa relação direta com a origem de Jesus Cristo é que ele existia desde o princípio, que ele é divino e desempenhou um papel fundamental na criação. Estamos, portanto, eternamente ligados à obra de Deus no universo. E hoje nós estudaremos sobre a natureza de Jesus Cristo. Mas antes disso, faremos uma breve oração para o nosso Senhor. Senhor Deus, obrigado por mais um estudo, por mais um dia de vida, para celebrarmos e honrarmos o Teu nome, para conhecermos mais sobre Ti, sobre Tuas palavras, sobre o relacionamento que o Senhor tem conosco, para que possamos compreender as Escrituras, seguir o Teu caminho como a vida eterna. Pela graça do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Portanto, vamos ler novamente aqueles trechos que estão orientando nossos estudos. Como eu disse, farei 3 dias sobre esse estudo, celebrando o aniversário, o nascimento do nosso Jesus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Então vamos ler os trechos que estão fundamentando esses estudos. Primeiro, Gênesis 1, de 1 a 3, que é dito: no princípio criou Deus os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E o trecho de João 1 a 5, onde é dito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Portanto, quando nós entramos sobre a natureza divina, a gente traz um aspecto sobre tudo aquilo que Jesus compreende, tanto sua parte divina quanto sua parte humana. O trecho inicial que eu li, de Gênesis 1 a 3, revela Deus como Criador de todas as coisas. E em João 1,5, Jesus é identificado como o Verbo de Deus que estava presente desde a criação. E isso significa que o Filho é eterno, e o mesmo em substância, igual em poder e glória com o Pai. Isso é dito na Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 8, seção 2. E isso vai destacar a coeternidade e a igualdade substancial entre o Filho Jesus e o Deus Pai, enfatizando a natureza divina de Jesus. E a pré-existência do Verbo e a sua participação, elas são ativas na criação. Por isso que na encarnação o Verbo se torna carne. Isso significa que o Filho tomou sobre si mesmo a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais, com as suas fraquezas, exceto o pecado. Essa é a natureza humana de Jesus, que ele realmente assumiu sem perder a divindade. Então a encarnação, ela ensina o quê? Que o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se tornou carne ao assumir essa natureza humana completa. Jesus Cristo, portanto, sendo totalmente Deus e totalmente humano, não é uma mistura. Ele não divide as suas naturezas. Ele é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem. Ele é eterno. E a encarnação também é a máxima revelação de Deus aos seres humanos. Ou seja, em Jesus nós podemos ver Deus como ele é e como ele se relaciona conosco. Em João 1,14 é dito: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, a natureza, o Jesus humano se fez carne e habitou conosco, habitou com nós, mas ainda assim em glória, com a mesma glória que
o Pai, ou seja, ele nunca perde a sua divindade. E Jesus veio para o quê? Para reconciliar a humanidade com Deus. Ele veio oferecer redenção, ele veio oferecer salvação por meio da sua morte e ressurreição. E em Jesus vemos o que é a imagem visível de Deus, invisível, ou seja, aí Colossenses 1,15 é dito, o Filho é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quão grande é o nosso Deus, que sendo invisível aos nossos olhos, se fez carne, se fez homem e esteve entre nós, se fez visível. Portanto, ele é o modelo perfeito do que significa ser verdadeiramente humano. Ele reflete a imagem perfeita de Deus, essa imagem que foi obscurecida por conta do pecado. E aí nós avançamos para essa união das duas naturezas. Essa união entre Jesus Cristo divino, Jesus Cristo humano, ela é chamada de união hipostática. E esse é um ensinamento cristão que ele vai explicar como Jesus, o Filho de Deus, ele é simultaneamente e completamente divino e completamente humano. É como se Jesus tivesse duas naturezas, essa divina e humana, unidas numa única pessoa. Isso significa, essa união hipostática, que ele é Deus, que ele participou na criação do universo, mas também se tornou humano. E experimentou todas as coisas que nós, seres humanos, experimentamos em nossa vida. Portanto, em outras palavras, a união das naturezas divina e humana de Jesus significam que o Filho, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria, a natureza humana foi unida à natureza divina da segunda pessoa, de modo que são duas naturezas sem mudança, sem confusão, sem divisão, sem separação. Isso quer dizer que em Jesus as duas naturezas, divina e humana, estão unidas sem nenhum tipo de mistura ou separação. E qual é a conclusão que nós podemos ter, então, sobre a natureza de Jesus Cristo? Primeiramente, Jesus é verdadeiramente divino. Ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Filho eterno de Deus, participante da criação, possuidor de todos os atributos divinos, porque ele é Deus. Sua divindade ela é essencial para a sua obra redentora. Mas ele também é totalmente humano. Jesus é verdadeiramente humano, ele compartilha plenamente em nossa humanidade, experimentando todas as facetas da nossa vida, exceto uma, que é o pecado. Então, a sua humanidade é essencial para representar a humanidade perante Deus, e daí sim ser o sacrifício perfeito pelos pecados. E a união hipostática, ela vai enfatizar essa coexistência perfeita das duas naturezas em Jesus. Elas não estão misturadas, permanecem distintas, mas não há separação ou divisão, pois ele é uma pessoa, o Filho de Deus encarnado. Portanto, nós devemos saber que a natureza de Jesus como divino e humano é um mistério profundo, ele transcende a nossa compreensão plena. Mas isso nos leva à adoração diante do ministério da encarnação, reconhecendo que Deus, na pessoa de Jesus, escolheu se revelar, escolheu se relacionar conosco de uma maneira extraordinária. Vejam que o trecho aí de Romanos 1,20 fala sobre os atos criativos de Deus, os atributos invisíveis, a nossa compreensão completa, firmada apenas na volta do Senhor, onde é dito: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido observadas claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, ou seja, nós não temos desculpa para dizer que não vimos os atos criativos de Deus, porque em tudo está presente o nosso Senhor. Portanto, devemos vigiar, devemos aguardar o nosso Salvador. Assim, a conclusão desse estudo é que Jesus Cristo é essa expressão máxima da graça divina, ele traz Deus para perto da humanidade de uma forma única e ele oferece redenção e restauração a cada um de nós. E essa doutrina inspira humildade, adoração e gratidão diante do profundo amor de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo. E qual é a aplicação desse nosso estudo? Citarei 5.
Primeira, compreender a divindade de Jesus nos leva a uma adoração profunda e reverente de um ser superior. Reconhecemos que em Jesus Deus veio até nós de maneira pessoal, de maneira acessível, inspirando gratidão e reverência para a glória de Deus. Segunda aplicação, a compreensão da humanidade de Jesus significa que ele compreende as nossas lutas, as nossas dores, e ele nos oferece consolo, sabendo que nós temos um Salvador que conhece de perto cada sentimento que nós temos, cada experiência humana. Terceira aplicação, o exemplo da humanidade de Jesus serve como modelo de como devemos viver. Ele demonstrou amor, compaixão, humildade e obediência a Deus. Ele nos inspira a seguir o seu exemplo. Ele é o modelo perfeito pelo qual nós devemos seguir. Quarta aplicação, a união hipostática de Jesus, ou seja, sendo totalmente divino e totalmente humano, capacita Cristo a ser o mediador perfeito entre Deus e a humanidade. Ele intercede por nós, ele nos representa diante de Deus. Além disso, nós temos o que é a esperança da vida eterna, a ressurreição de Cristo, que envolve tanto sua natureza divina quanto humana, assegura a nossa esperança na vida além da morte. E a última aplicação é que a natureza divina de Jesus garante a eficácia da sua obra redentora, enquanto a sua humanidade permite que ele seja o nosso mediador e advogado. Isso fortalece a nossa confiança na salvação em Cristo. Ele não é distante, ele não é inacessível. Ele é alguém que compartilha as suas experiências com todos nós. O Salmo 92 diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, ele é o alfa e o ômega, ele sempre existiu. Portanto, Jesus é o alicerce sobre o qual vivemos. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Tendo Jesus divino, olhou aos justos com misericórdia. Tendo Jesus humano, compartilhou conosco a palavra e a verdade. Por isso, vivemos pela fé no Filho de Deus, que é o único caminho para a vida eterna. Que Deus abençoe a vida de cada um, e amanhã falaremos sobre o último tópico, que é o ministério de Jesus. Amém.